Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Sem delongas, sem demora, gente, eu já vou pedir que o mesmo de sempre, né? Me conte se você tá gostando de todo esse projeto e já abre as suas Bíblias. Hoje será em Lucas. Seguimos em Lucas, né? Eu com o meu microfone que nessa noite é uma caneta de flor que eu ganhei do Malu, coisa linda. Lucas, capítulo 22, leremos duas passagens diferentes. Lucas, capítulo 22, versículo 5. A proposta muitos os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Versículo 34. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Esses 2 versículos, passagens bem conhecidas no mundo cristão, mas se você, assim, quase que veio quarta. Se você, assim como eu, não é cristão há muito tempo, eu não gosto da frase do porque todo mundo já sabe, porque todo mundo já conhece. Se todo mundo já soubesse, se todo mundo já conhecesse, não precisaria de gente falando, né? De gente ainda ministrando, de gente pregando. Se todo mundo conhecesse, não precisaríamos estar aqui ainda, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar já numa parte assim, que a primeira vez que eu li chorei, a segunda chorei, a terceira chorarei. Que é a conspiração e a crucificação, né? 2 momentos que se completam e que são muito dolorosos, porque ali a gente vê demonstração de amor em sangue, um amor que sangrou para que hoje a gente pudesse estar aqui. Jesus sangrou naquela cruz para que eu e você tivéssemos liberdade, para que hoje eu e você não fôssemos escravos de pecado, escravos da nossa própria vontade, mas que pudéssemos ser livres para o servir e o adorar, sendo assim, escravos da sua justiça, escravos da verdade. E conhecer da verdade e a verdade vos libertará. Porque você precisa conhecer o Deus que você serve, para depois você estar realmente livre para adorá-lo. Não se engane achando que você adora um Deus cujo qual você não conhece, você não sabe, você aqui, ó, não dedica tempo, você não busca a presença. Se você não conhece o seu Deus, não minta para você mesmo dizendo que o adora, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre Judas. Judas conspirou, né? Ele foi lá, e aqui a gente vai falar que o diabo entrou em Judas e usou ele para trair, enfim. Judas recebeu a proposta de dinheiro, né? E aceitou. Pedro prometeu que não iria negar, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E óbvio que ele, né, negou. Assim como foi um momento muito irônico, por exemplo, quando eles começam: serei eu, Jesus? Serei eu, Jesus? Judas já sabendo, né, que era ele. Serei eu, Jesus? Serei eu? Como assim? Jamais faria isso. Jamais trocaria a sua presença, jamais trocaria a sua glória por 30 moedas de prata, por dinheiro, sei lá, tanto faz, por mais 10 minutos no Instagram, por mais 15 minutos deitado, por apenas mais uma refeição. E que a gente vai entrar no mérito do jejum, mas bem mais lá pra frente, que eu quero trazer uma forma mais exata e as comprovações que há acerca do jejum, mas isso daí a gente vai deixar bem mais pra frente, tá? Voltando nisso, a gente pega Judas e a gente vê os cristãos condenando muito Judas. Judas andava com Jesus, mas o traiu. Assim como nós fazemos todos os dias. Amanda, não. Me recuso, não faço isso assim. Você o trai. Não precisa de uma espada montada para você e você o nega. Não precisa do risco de morte contra você e você o nega. O risco de ridicularização já é o suficiente para que nós neguemos ao nosso Senhor. O risco de ser excluídos já é o suficiente para que neguemos ao nosso Senhor. O conforto está a fé de uma igreja que não consegue buscar a presença de Deus. O conforto está a fé de uma igreja que não aceita mais exortação, que não aceita mais ser corrigida, que não aceita mais ver gente recebendo do poder de Deus, porque tem que ser manso, tem que ser baixo, não pode confrontar o meu ego, não pode confrontar o meu orgulho, não pode confrontar nada de mim. Eu quero permanecer aqui, ó, com o meu orgulho intacto, sem sair nenhuma lágrima derramada e permanecer ciente de que eu sou o centro do mundo. Desculpa, se você chegou até aqui com essa intenção, querendo ouvir que tá tudo bem a sua vida de pecado, de mentira, de falsidade, hipocrisia, você vai ter que sair daqui ciente que não tá certo, não tá errado. Não tá errado, perdão, está muito errado. Você pode sim enganar a mim, enganar essa pessoa que estará ao seu lado e parecer um lindo cristão, mas naquele grande dia será prestado contas. E aí, quantas vezes você traiu Jesus hoje? Quantas vezes você traiu aquele que deu a vida por você? Judas andava com Jesus, mas você também pode buscar a presença dele, você tem a presença do Santo Espírito, você pode ser conduzido, você tem a palavra, você tem
diversos exemplos de cristão no mundo, e não vamos falar de gente de agora, vamos falar de Paulo, gosto de Paulo. E ainda assim, não é o suficiente. Ainda assim é mais fácil falar que Judas foi Judas. Traiu a Jesus, trocou por dinheiro, trocou por moeda, a gente troca por menos. A gente troca por menos. A gente vende a presença por menos. A gente prioriza outras coisas na nossa vida mais do que priorizamos a presença de Deus, mais do que priorizamos agradar ao nosso Senhor, mais do que priorizamos tantas outras coisas. Falando de Pedroca, né? Pedroca já impulsiva ali, já ali, que é na espadada. Mas Pedro traiu Jesus. Traiu não, perdão. Negou Jesus. Mas ele estava tão convencido, tão ciente. Por exemplo, no versículo anterior, ele fala: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro sabia o risco de morte que estava sofrendo. E ele falou: não conheço Jesus, nunca vi. Nunca vi. Não sei quem é. Voltou atrás do que falava. E aqui eu acho que eu vou estar na hora de dar uma pesadinha já. O negar a Jesus acontece no nosso cotidiano mais até do que a traição. Negamos nas nossas formas de falar, agir, pensar, vestir. Ah, mas não tem nada a ver porque Deus se importa com o meu coração realmente. Se o seu coração está transformado, não tem como você ficar com a mesma aparência. Se o seu coração está transformado, não tem como você ficar com os mesmos vínculos. Se o seu coração está transformado, não tem como você permanecer no mesmo lugar. É incômodo, passa a ser incômodo. Passa a ser incômodo. Você vai ver durante o decorrer da palavra que quando Jesus chegava, coisas eram mudadas. Como foi ali com Zaqueu e outras diversas. Que quando Jesus chegava, as coisas começavam... Os demônios olhavam pra ele e falavam: eu posso? Os demônios conheciam. Falavam: eu posso? Licença, eu posso? Ali, ó, aqueles porcos que estão ali, podemos? Se o senhor falar que não, a gente vai ter que concordar. E aí a gente vê cristãos que dizem que adoram, mas que não obedecem. Porque Jesus já tinha orientado, a palavra de Deus orienta sobre diversos pontos que a gente vê hoje e que a gente ainda insiste em perguntar para Deus se podemos, ainda que cientes que vai contra a vontade dele, vai contra a palavra. Deus não vai mudar princípios para te agradar, Deus não vai mudar a palavra para te agradar, Deus não vai mudar tudo que já foi só para te agradar. Desculpa te contar, mas Deus não mudou, ele é o mesmo. Ai, mas os tempos mudaram, Deus não. O céu é o mesmo e o caminho ainda é o mesmo. Estreito, difícil e uma porta muito apertada. Mas eu não quero abrir mão de nada disso. Eu vou continuar aqui negando e traindo Jesus quantas vezes me forem necessários. Então, só por favor, não acredite que a sua adoração está realmente contida em 2 horas de culto, em que você acha que por ter cantado, feito uma oração robótica e ter falado algumas palavras cujas quais você nem sabe o significado, estão realmente ligadas com a adoração. Se a sua vida não é uma vida de discipulado, de adoração realmente, discipulado no caso, seguindo os passos de Jesus, não minta pra você. Porque, sinceramente, na vida de quem não está junto com você, exceto a sua própria vida, as suas mentiras não vão afetar. Mas você vai ter que ter um peso muito alto, será um preço muito caro quando você tiver que responder. Nosso propósito quando fala sobre a palavra não é nunca humilhar apenas, de tipo, olha como eu sou hipercrente, não. Sei que terei que prestar conta de diversas coisas, mas eu quero te orientar aqui você também. Então, por favor, não faça nada que vá conspirar contra você. Não seja como Judas, que trocou Jesus e viveu de remorso posteriormente. Não houve arrependimento, houve remorso. Não seja impulsivo como Pedro. Mas também não se cale junto com os covardes. Que você receba nessa noite autoridade. E nessa noite eu esqueci de orar. Vocês viram que eu não orei no começo do vídeo? Pois é, vamos orar agora. Fecha seus olhinhos aqui que a gente já vai estar finalizando, porque é 10 minutos, né, menina? Vamos lá. Fecha seus olhos e de novo eu caí no mesmo lugar. Soberano Senhor, eterno Pai, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra. Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, Senhor, o Senhor nos carregou. Meu Deus, meu Pai, eu oro, Jesus, para que essa pessoa que nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, ouviu, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, que ela tenha, Senhor, a sua vida edificada e transformada, que estejamos sempre, Jesus, em constante alteração segundo a sua palavra, mudando, Senhor, para
te agradar. Senhor, que nós não venhamos ser cristãos mornos, ou cristãos, Senhor, que se adaptam ao mundo, que não querem incomodar ao pecado, que não querem incomodar, Senhor Jesus, a essa geração que tem se corrompido a cada dia mais. Mas que, Senhor, a nossa geração seja, Senhor Jesus, um grupo de jovens que tenha, Senhor, força espiritual, que seja alicerçado, Senhor, para incomodar aqueles que permanecem em pecado, para que Jesus, antes da nossa presença, seja a presença do seu Santo Espírito, que antes, Senhor Jesus, de cada um de nós adentrar em algum lugar, que a luz que provém, Senhor, do seu Espírito adentre antes. Senhor, nós oramos para que possamos tocar vida, Senhor, através do seu Evangelho. É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus abençoe.